Continuação da segunda parte. Muitos ministérios que manipulam a mente dos ouvintes com palavras persuasivas. Eles sabem atingir o ponto da necessidade. Muitos ficam felizes pelo que ouvem, se alegram pela mensagem, por aquilo que recebem. Você vai ter alegria, as coisas vão mudar, a sua vida vai ser regalada de vitória, de bênçãos, as portas da bênção estão. Olha, meu irmão, isso é muito sério, viu? Muito sério o que eu estou dizendo. Há muitos ministérios que manipulam a mente, não? E Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando a fábulas. O que significa comichões? Não querem ouvir a verdade bíblica. É melhor seguir os falsos mestres que falam o que querem ouvir. E fábulas, é história inventadas. No período de Paulo, poderia-se falar sobre os deuses gregos, sobre dragões, sobre serpentes dos mares, e eles transmitiam isso para o evangelho, e também contos para explicar a criação do mundo, sem fundamentos reais. Hoje, nos nossos casos, são até ficções científicas que são passadas aí por informações das internet, nos filmes de Hollywood, não é mesmo? E outras empresas cinematográficas. Segundo Timóteo 3,13 fala assim, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Ou seja, os homens que assim se procedem, eles querem enganar, mas eles estão sendo enganados e usados por Satanás para enganar. Essa é a realidade. Estou abrindo para você aqui uma realidade de experiência. Nem tudo que reluz é ouro. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O plano da salvação é secundário na mente deles. Você pergunta, pastor, pergunta para mim, vamos dizer, para o seu pastor, para onde eu vou? Então eu respondo, calma, fique onde está. Conversa com vários irmãos experientes e a oração é a chave da resposta. E essa é a resposta que eu estou lhe dando se você me perguntar para onde eu vou. Eu até disse aqui, pergunta para o seu pastor, não pergunta para ele. Ore por ele. Você não achará a igreja perfeita, porque estamos na caminhada da perfeição, tá? Na caminhada da perfeição nós estamos. Estamos navegando na direção do farol. Estamos no mar, existe um farol. Como você bem sabe, isso aí que há muitos lugares que tem muitas pedras, né? Que tem o farol ali indicando para o navio não seguir aquele caminho. Esse farol é um símbolo do Senhor Jesus. Se sair da rota, vai bater nas pedras e vai haver naufrágio, vamos dizer assim, a expressão meia rústica. O navio irá afundar. Em João capítulo 8, versículo 12, nos fala assim, falou-lhes, pois, Jesus, dizendo outra vez, eu sou a luz que vem ao mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esse ensino é para poder mostrar para você que existe uma luz, ok? Existe uma luz, e essa luz é o Senhor Jesus. Em Mateus 24, 48 a 51, nos diz assim, mas se aquele mau servo disser no seu coração, meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que nem espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Haverá um julgamento para aqueles que não estão dirigindo a obra de Deus com a direção do Espírito Santo. Veja lá, a igreja estava em Jerusalém, a igreja que estava em Jerusalém começou com oração e direção do Espírito Santo. Quando passou aos confins da terra, alguns ministros apoderaram-se dessa direção. A igreja expandiu, cresceu e muitos foram levados a tomar sua própria direção, não recebendo o Espírito Santo como orientador da obra.
Em Atos capítulo 1, versículo 8, está escrito assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A igreja alcançou os confins da terra, mas com que padrão espiritual essa igreja está vivendo hoje? Por que estou dizendo isso? Pede para os líderes venderem alguns dos seus bens, adquirindo com os dízimos e ofertas, igual os irmãos de Atos faziam, para atender os pobres. Vão dizer isso. Foi naquela época. Pede para eles. Pastores, ministros, vendem os seus bens para atender os necessitados, como a igreja de antigamente, de Atos. Não, isso aí foi só para aquela época. Mas ele está abastado com seus bens. Não quero com isso insuflar você a ficar zangado com o seu pastor. Nada disso. É que eu estou ministrando aqui para que você tenha conhecimento e estrutura para o que se ocorre. Em Atos 2, 42 e 45 nos diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelas mãos dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. O que mudou a igreja hoje? E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. É o que aconteceu com o jovem rico, lá em Mateus capítulo 19, Jesus, versículo 21, Jesus fala para ele: olha, se você quiser me seguir, vende tudo que você tem e me segue. Ele ficou triste. Então, hoje, irmãos, ninguém quer ficar pobre, todos querem ficar ricos, ninguém quer abrir mão do que tem. Isso eu estou falando em sentido igreja, tá? Sentido ministério. Estou chegando ao final. Conclusão. Esse estudo não é para desviar você, já disse. Uma vez ser cristão é andar na contramão da vida. Postei que Mateus e Paulo escreveu: Satanás plantou o joio no meio do trigo. A falta de vigilância e o comodismo causaram danos à seara. O falso e o verdadeiro crescem juntos. O plano da salvação estava escrito. Deus tinha que cumprir, enviou o Senhor Jesus para morrer na cruz, e o evangelho chegou até nós pelos irmãos que foram martirizados e missionários que vieram do Brasil para cá, trazendo o evangelho em todas as denominações que tem no Brasil hoje. Todos os missionários deixaram propriamente ali a Europa e América para trazer o evangelho até nós. Hoje temos ministérios abençoados, não querem atender a comunidade com pão e peixe. Não há um ministério hoje que se preocupe com a área social. Não querem distribuir pão e peixe. Jesus dava o pão, a palavra, e o peixe, que é a alimentação, que é os cuidados. Mas hoje não está acontecendo isso. Agora, não querem atender a comunidade. E diz: a responsabilidade é das autoridades políticas. Fico muito triste, cada um dará conta, né, do que está administrando. Vou orar para nós encerrar esse... Antes aconselho, não julgue seu pastor ou a igreja que você conheceu. A salvação, Deus está vendo tudo. Você conheceu a salvação, Deus está vendo tudo. Vou orar abençoando a sua vida para que sua vida fortaleça-se cada dia mais, sem olhar aí essas condições, mas eu estou orientando você, abrindo os seus olhos, para você saber que a igreja é espiritual. Ela não é uma igreja física, nem nome, nem placa, nem prédio, mas ela é espiritual. Oração para você. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, agradeço por transmitir esse estudo aos meus irmãos e amigos, para que possa edificar a sua fé, não tendo, Senhor Deus, amargura ou tristeza pelo seu ministério, pela igreja que assim conheceu a sua palavra, mas que possam ser edificados pela tua bondade e pelo teu amor. Assim, ora, abençoando eles, fortalece aquele que está fraco, desanimado. Salva, Senhor, essa vida que ainda não conseguiu entender a pregação do Evangelho. É o que oro, Senhor, abençoando-os em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe e até o próximo estudo, se Deus assim permitir-nos.